women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Hoje a gente vai tentar pela segunda vez tentar gravar esse podcast, que ele parece infinito porque zilhões de coisas aconteceram. E conta um pouquinho mais, Marisa, um dos nossos perrengues. Foi o nosso primeiro perrengue de áudio desde que a gente começou o podcast, que não deu pra salvar nada. Exato, gente. Às vezes, na gravação, dá uns bugs, assim, vamos dizer assim, né? Dá alguns problemas e tal. Com certeza vocês já devem ter ouvido algum episódio nosso que deu, sei lá, um chiado no fundo, os cachorros latindo. São coisas que não dá pra controlar, mas em todos os outros episódios a gente conseguiu salvar e entregar. Até umas pessoas perguntaram pra mim se o que a gente fez da Feira da Penha terminou daquele jeito mesmo. Sim, gente, mas tipo, deu pra salvar. Esse caso, não deu pra salvar nada. Era pra esse vídeo ter saído na segunda-feira do dia 13. Não rolou porque a gente tinha gravado na outra semana e não deu pra salvar o áudio. Porque, pra quem não sabe como funciona da seguinte forma, né? A gente grava assim. A gente usa o gravador de voz do próprio computador pra ser tipo um backup, né? Um salva-vidas. E a gente usa também o Craig, que é tipo bot dentro do Discord. Ou seja, a gente tem duas gravações. As duas gravações ficaram uma merda. Nenhum deu pra salvar. O que aconteceu foi o seguinte: a gravação da Marisa do Craig saiu meio rebuscada e ficou estranho. Então não deu pra salvar e já era, faleceu. A minha gravação do Craig ficou estranha, mas ficou salvável. Só que daí o que aconteceu? Como o da Marisa tava muito ruim, a gente precisou pegar o backup da Marisa. Beleza. E aí, vamos usar backup. Thiago foi pegar o seu backup e ele descobriu que literalmente era 8 minutos de eu falando e um silêncio infinito porque meu microfone desligou na hora, sei lá que diabo aconteceu. E também não deu pra salvar, então a gente não tinha como salvar o podcast, a qualidade ia ficar muito ruim. E como vocês sabem, a galera do iPod tá nos assessorando, e eles olharam pra gente e falaram: então, vai rolar, tipo, vai ficar muito estranho, algumas frases vão ficar meio desconexas, a gente não vai conseguir fazer o podcast linkar de uma maneira legal. E a gente gostou muito desse roteiro, foi um roteiro que ficou muito bom, e a gente decidiu falar: bom, tá, né, aceitamos o nosso fracasso, já que semana que vem vai ter várias coisas novas. Vocês já devem estar ouvindo vinhetas novas que foram todas criadas pelo iPod, inspirações novas. Vocês já devem estar vendo que o podcast está com uma nova levada. A gente tem um novo editor, então uma salva de palmas pro editor. O editor pode colocar uma salva de palmas. E esse não foi o fim da história, tá, gente? Só pra contar, porque era pra gente estar gravando esse episódio ontem e também não deu certo porque o cabo do meu microfone simplesmente desapareceu. Aí o Thiago teve que vir na minha casa trazer um cabo. Então, assim, gente, eu tava até falando com o Thiago antes da gente começar a gravar, que a gente tá acreditando no sobrenatural. Que as pessoas, nesse caso, não querem que a gente conte, porque, cara, tudo que vocês possam imaginar de errado deu. Então, tipo assim, mas parece que agora não tá nem chovendo. Não, agora tá tudo certo. Inclusive fiz um bom cardio até sua casa. As ruas meio que mudaram de sentido, então ficou um pouco mais difícil. Aí eu fui seguir o GPS, né? Fui querer ser legal e seguir o que o GPS me mandou. Ele me mandou pra uns lugares que eu falei: eu sou um criador de conteúdo de caso criminal, eu não vou me meter nessa rua porque eu não sou maluco, porque é tipo árvore e nem luz tinha no lugar. Eu falei: não, eu vou dar uma volta, eu vou andar um pouquinho mais. Em vez de demorar 10 minutos pra chegar na Marisa, eu vou demorar 15, mas eu vou ter minha vida. Então, estamos todos aqui. A vida é mais importante. Então, assim, gente, curtam muito esse podcast, pelo amor de Deus, porque deu muito trabalho. E também pra agradecer, de certa forma, o trabalho que a iPod tá fazendo com a gente. Então, muito obrigada, meninas que estão editando. O pessoal todo da iPod, sigam eles lá no Instagram. Sigam a gente também, a gente tá movimentando um pouco mais a nossa página agora. A gente já criamos vários conteúdos bem legais que a gente vai estar postando na próxima semana. Nossa página, obviamente, se chama Apenas um Podcast. E acho que a gente pode ir pro caso de hoje? Acho que sim, vamos lá então. O caso de hoje ficou conhecido como o 5 de Ayuba. Ayuba, não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome, é numa cidade que fica localizada na Califórnia, obviamente, porque vocês já perceberam que 90% dos crimes acontecem na Califórnia. Mas como o nome indica, o 5. Por que o 5? Porque era um grupo de amigos que eram constituídos por 5 pessoas. E todos esses amigos tinham uma coisa em comum.
Todos eles participavam de uma organização chamada Getaway, que era voltada para pessoas com deficiência intelectual. Então eles se conheceram nessa organização, se tornaram amigos inseparáveis, tanto que todos eles eram conhecidos como os garotos, porque, tipo assim, gente, eles sempre estavam juntos, além da organização ter sido, tipo assim, um ponto deles terem se conhecido, eles terem em comum as deficiências intelectuais, né, eles se ajudarem em toda essa questão. Eles também eram apaixonados por basquete, eles tinham muitas coisas em comum e eles eram inseparáveis. E eles eram pessoas mais velhas, tá? Eles tinham entre 24 a 32 anos. Todos eles eram o Bill Starling, o Jack Hughes, o Ted Wade, o Jack Madruga e o Gary Matias. Para ficar um pouco mais claro sobre eles, a gente conhecer um pouquinho mais deles, né? Não ficar só os nomes jogados, até porque são muitas pessoas envolvidas, a gente trouxe uma pequena biografia de cada um deles, até pra gente conhecer o histórico deles e também entender um pouco mais sobre quais eram as deficiências intelectuais que eles tinham e como que elas se comportavam no dia a dia, porque vai ser muito importante pra gente entender o caso. É muito interessante saber disso, porque trata das diferentes deficiências que eles tinham e como eles eram pessoas totalmente funcionais, pessoas que contribuíam para a sociedade, porque tem muito esse estereótipo de uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela não vai conseguir contribuir para a sociedade, e a gente vai ver nesse caso que todos eles, mesmo com suas dificuldades, eles contribuíam para a sociedade, faziam muitas coisas, eles eram muito amigos, então eu achei esse caso bonito por isso, assim, tem essa união e eu achei essa união bonita. Sim, gente, eles eram literalmente inseparáveis, e o primeiro deles que a gente vai falar hoje era o mais velho deles, que tinha 32 anos, chamado Ted Wade. Ele trabalhava como zelador, ele exerceu essa função por muito tempo, e ele era conhecido por ser muito sociável, ele amava fazer amigos, e de todos os membros, assim, do grupo, ele tinha uma afeição maior pelo Jack Hughes. A gente já vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, e o Jack Hughes era o membro mais novo de todos eles. Bom, sobre a deficiência do Ted, ele tinha uma deficiência que atrapalhava ele de entender o senso básico das coisas, tipo o bom senso básico das coisas. De acordo com o irmão dele, que se chamava Dallas, ele contou que certa vez o Ted comprou um lápis pelo valor de $100 e não tinha nada de especial nesse lápis, era um lápis comum, porque o vendedor percebeu que ele tinha uma deficiência, se aproveitou disso e ele não tinha uma noção, vamos dizer assim, de que aquele lápis não valia esse valor. Ou seja, o vendedor se aproveitou do Ted e ele comprou esse lápis. A gente tá dando esse exemplo para vocês entenderem como que ela se comportava no dia a dia, né? Essa deficiência que ele tinha. Também, ele tinha muita dificuldade em não assimilar muito bem como que era a realidade das coisas, e ele também tinha dificuldade em seguir e entender instruções simples. Tanto que depois ele foi diagnosticado com esquizofrenia e passou o resto da sua vida, né, até o momento, enfim, que esse caso vai acontecer, tomando medicamentos controlados, mas assim, tirando essas pequenas dificuldades, ele era totalmente funcional, como o Thiago falou, ele sabia viver, vamos dizer assim, né, não tem esse estereótipo que a gente tem geralmente com pessoas com deficiência, ele conseguia fazer todas as coisas perfeitamente bem, mas tinha essa questão que era tratada. Aí eu acho que a gente pode falar do Jack Hughes, que era o favorito do Ted. O que a gente pode saber sobre ele? O Jack Hughes, ele tinha 24 anos, ele, entre todos, era o que tinha a condição mais acentuada entre os 5. Ele não sabia nem escrever e nem ler, ele era muito tímido, ele tinha alguns problemas na fala, algumas dificuldades para discar o telefone, ele era totalmente dependente da sua mãe e do Ted Wade, que meio que adotou ele quase como um irmão, assim, eles se conheciam fazia 8 anos, então eles eram muito amigos. Se você pensar, ele tinha 24 anos, eles se conheceram quando ele tinha 16, então eles eram muito amigos, eles estavam sempre juntos. O Ted, mesmo com a dificuldade dele, ajudava, então eles se ajudavam. É um grupo de amigos que realmente cada um meio que trabalha com o que falta no outro e eles se completam de um jeito bem legal, assim, pra uma amizade boa. E nisso tudo também tem os outros amigos, né, Marisa? Como a gente falou, era um grupo de 5 pessoas. O Jack realmente era o único, assim, que precisava de ajuda quase que 24 horas, né? Os outros vocês vão ver que tinham trabalhos e por aí vai. Eles conseguiam lidar bem com as suas deficiências sozinhos. A gente tá falando isso por causa do caso. Vocês já vão entender, porque vocês vão ver que é um caso muito estranho, que vai questionar várias coisas.
E é bem importante a gente deixar bem claro que todos eles tinham uma noção muito boa das coisas, sabiam viver, porque vai ser importante pro caso. Já vocês vão entender o que a gente tá querendo dizer com isso e por que a gente deu a ênfase que só o Jack meio que precisava de apoio constante, tá? É por isso, é bom frisar. Outro participante do grupo era o Bill Sterling. Ele tinha 29 anos e ele trabalhou por bastante tempo na base aérea de Bale, como lavador de pratos, isso mais ou menos na década de 70. Só que o que acontece? Ele também tinha suas dificuldades, ele também tinha sua deficiência, e as pessoas na época também se aproveitavam disso. Então, no período que ele esteve no exército, ele literalmente foi torturado pelos colegas dele, o que é uma coisa muito triste. Por exemplo, os colegas propositalmente davam bebidas alcoólicas pra ele e faziam isso justamente pra roubar coisas que ele tinha, né, itens pessoais do Bill, além de trancar ele dentro de armários, de quartos, onde ele ficava preso por vários e vários dias, gente. Então, tipo, literalmente é uma coisa muito, muito, muito triste. Pra vocês verem, né, isso não acontece só com o Bill, acontece com várias pessoas com deficiência, né? A gente contou o caso de 2 pessoas aqui, e a gente já viu, nesses 2 casos, né, eles serem abusados por pessoas, né, se aproveitarem delas. E outra coisa é que na noite do desaparecimento, o Bill só levou, né, junto com ele, $15 e um mapa, que era um mapa da Califórnia, né, que pegava a região de Sacramento, de São Francisco, de Stockton. Então, eram as únicas coisas que ele levou junto com ele. As pessoas antigamente, elas não nasciam com celular e com GPS e era tudo facinho, lindo e maravilhoso. Antigamente, a pessoa tinha que literalmente abrir um mapa e ver onde você tá, ver as ruas. E aí tinha mapas diferentes, não sei, eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui pra São Paulo, né? Minha família é de São Paulo, parte da minha família. E aí meu tio se perdeu e aí ele teve que abrir o mapa, assim. Só que, tipo, tem, assim, mapa do estado, daí tem mapas das ruas. E em São Paulo era, tipo, parecia aqueles guia de viagem, sabe? Então era gigantesco, ele tinha que achar qual região ele tava. Não era tão fácil que nem hoje em dia, né? Que você só digita o lugar e sai andando por aí. Eu imagino como que era ser taxista nessa época. A pessoa tinha que ter uma memória, assim, tipo, gigantesca, né? E na outra gravação, eu lembro bem que a gente amou o nome dessa outra pessoa que a gente falou, que foi o Jack Madruga. A gente falou que tem muita cara de personagem de desenho animado. Tem um podcast que eu gosto muito chamado O Bola Presa, que é de basquete. E eles têm um negócio chamado Força Nominal. E, cara, Jack Madruga é uma força nominal inacreditável. Tipo, Jack Madruga, cara, sei lá, é muito bom. Eu achei esse nome... É um nome fantástico. Sim, nossa, um personagem ótimo pra RPG. Se você quer dar um nome do seu personagem de RPG, Jack Madruga é muito bom. Ai, eu acho que da vez passada deve ter saído mais legal, mas... acontece, né? Vida que segue, né? E fala um pouquinho sobre a vida do Jack, quem que ele era, o que que ele fazia da vida. Então, o Jack, ele tinha 30 anos, ele trabalhava como lavador de pratos numa empresa chamada Sunsweet Growers. Apesar de ele possuir leves atrasos mentais, ele conseguia administrar seu dinheiro, ele conseguia ter uma certa independência que era bom pro grupo. Por quê? Tanto ele quanto o Gary Matias, eles eram os únicos a ter carteira de motorista. E o Jack Madruga tinha um carro também, né, Marisa? Que vai ser o carro que vai estar envolvido no caso. E, novamente, é muito importante a gente saber que só o Jack Madruga e só o Gary Matias, que é a pessoa que a gente vai falar agora, tinham carteira de motorista, tá? Pro caso, é muito importante a gente saber desse detalhe. E o último participante desse grupo, que é o que tem a história de vida mais conturbada e que tem uma teoria sobre ele, mas a gente já vai chegar lá, é o Gary Dale Matias. Ele tinha 25 anos e, ao contrário das outras pessoas que a gente viu até agora, ele teve uma vida muito diferente. Ele chegou a ser vocalista de uma banda local, chegou a jogar futebol, enfim. Aí, na década de 70, ele se alistou no exército, foi lutar na Alemanha Ocidental. E o que acontece? Lá no exército, ele acaba desenvolvendo um problema muito grave com drogas. E esse problema com esse vício foi uma coisa que durou por muitos e muitos, muitos anos, assim. Foi um problema que ele teve por bastante tempo. E nessa mesma época que ele estava usando, enfim, essas substâncias, ele acabou sendo diagnosticado com esquizofrenia. Ele fez vários tratamentos, fazia tratamento na época do caso. Porém, de vez em quando ele tinha algumas crises onde ele apresentava um comportamento extremamente violento. E de todas as pessoas que a gente falou até agora, ele era o único que já teve algum tipo de envolvimento com a polícia, porque ele já tinha sido preso 2 vezes por conta de agressão. Também é muito importante a gente falar isso por causa do caso, tá bom? Se vocês sabem, quem tem tendência a ter esquizofrenia, basicamente quando tem o consumo de droga, é quase como se fosse um gatilho, assim, é uma coisa que
Não é que você vai consumir drogas e vai virar esquizofrênico, não. Mas quem tem essa tendência, tipo, seja ela genética, familiar, o uso de drogas e esquizofrenia são coisas, digamos, muito incompatíveis. Tanto que algumas pessoas que vão tomar alguns chás, como chá de ayahuasca, etc., tem nos questionários se você tem algum parente que teve esquizofrenia, porque é uma das questões que pode, digamos, desencadear. Então é importante a gente saber disso, e também servir no exército não é uma coisa tranquila, então tipo, tem toda uma pressão envolvida. E a gente viu, ele foi ele serviu o exército, ele foi para outro país, então tipo, ele era completamente funcional até ter esse vício por drogas, assim como qualquer outro vício. E o Gary também era uma pessoa assim que conseguia conviver, administrar o próprio dinheiro e por aí vai, porém tinha essa questão da esquizofrenia. Pra quem não tá ligado, na verdade assim, existem vários tipos de esquizofrenia. Vai ter aquela pessoa que ouve vozes, vai ter aquela pessoa que tem alucinações, vai ter aquela pessoa que tem a síndrome de perseguição, de achar que tem alguém ou alguma coisa conspirando contra ela, perseguindo ela. Se você usa TikTok, talvez você já tenha visto aquela mulher do Ministério Etron, ela é diagnosticada com esquizofrenia. Se você não sabe de quem eu tô falando, dá uma pesquisada que você vai ver bem como que é a pessoa que tem esquizofrenia e tem essa mania de perseguição. E isso que o Thiago falou é muito verdade, né? Esses dias eu fiz uma live lá no TikTok onde eu chamei uma psicóloga, né, que tá fazendo agora a pós-graduação em psicologia jurídica, e eu perguntei pra ela, né, se, tipo, realmente isso acontece. Ela falou, cara, sim, esquizofrenia e uso de drogas são coisas completamente incompatíveis. E já teve vários casos que a gente já falou aqui, como o do Richard Chase, por exemplo. E a gente viu bem essa questão das drogas e da esquizofrenia. E também vários outros casos que a gente vê sempre o exército colocando as suas garras, né, Thiago? O exército sempre tá presente de alguma forma na vida dessas pessoas. Sempre tá lá. Quem não ajuda, não atrapalha também, né? Mas agora, voltando pro caso, lá no comecinho eu falei que eles tinham uma coisa em comum, que era a paixão pelo basquete. E eu sei que o Thiago ama basquete, então vou dar a deixa total pra você explicar como que funciona essa questão do basquete nos Estados Unidos, porque eu acredito que quem tá ouvindo já tenha ouvido falar sobre a NBA e tal, mas não entende muito bem o que é. Explica, manda aí, palestre. Nos Estados Unidos existem vários tipos de basquete, mas existe o basquete profissional, que é aquela NBA, que tem o LeBron, o Curry, vários jogadores famosos, que são super celebridades e etc. Só que a questão é que existem 32 franquias, é como se houvessem só 32 McDonald's disponíveis e eles só estão em alguns lugares, por exemplo, Dallas, na Califórnia, em Los Angeles. Então, digamos assim, a conexão com o público não é muito automática. As pessoas meio que... você tá no estado lá, no estado de Utah, você torce pro Utah Jazz. Então, é uma coisa menos apaixonada e menos vivenciada. Já nas universidades, basicamente, tem universidade em todo lugar. Não importa se ela é da primeira divisão, da segunda divisão, da terceira divisão, se ela é um JUCO, que é aqueles colégios que é preparatório para ir, etc. Tem em todo lugar. Então, é muito mais fácil ter interação com a comunidade e é muito mais velho que a NBA. Tem partidas de Duke e acho que Duke, que é uma das universidades mais antigas, tem muito mais tempo que a NBA, sabe? Então as pessoas são mais apaixonadas. Você vai ver uma coisa de jogo universitário que é da NCAA, inclusive esse mês que a gente tá, que é o mês de março, tem o March Madness, que é um evento que reúne os melhores universidades e elas se enfrentam como se fosse uma Copa do Mundo, assim, como se tivesse uma Copa do Mundo todo ano, só que universitário. Só que assim, gente, todo mundo vai assistir, sério, é um negócio empolgante demais. É grande. E assim, mas as pessoas não se importam. Não, as pessoas estão gritando. Parece, tipo, jogo da Sul-Americana. Pensa um jogo do Atlético, Palmeiras, etc. Que as pessoas gritam, que é emocionante, tipo assim. E é mais fácil de você chegar, tipo, digamos assim, você estuda com aquela pessoa. Aquela pessoa tá fazendo a Cesta da Vitória e você estuda efetivamente com aquela pessoa. Então tem um senso de comunidade. E aquela escola representa a sua cidade. Então é como, sei lá, se a Universidade Federal do Paraná tivesse um time de basquete e ela representasse a cidade de Curitiba. É um negócio, é um evento. É tipo um tempo atrás, quando fizeram aquele grupo no Facebook da Rinha das faculdades universitárias, né? Que literalmente mobilizou várias universidades do Brasil pra votar qual que era a melhor universidade pelo grupo do Facebook. Eu não sei se você chegou a acompanhar a Rinha. Eu cheguei a acompanhar.
Cada país tem a sua rinha, né? Cada país tem a sua rinha. Pra quem não acompanhou isso, há um tempo atrás teve um grupo gigantesco no Facebook que era uma batalha entre todas as universidades, assim, do Brasil e tal. E eu lembro que a minha, acho que a UTFPR era uma das mais problemáticas, porque a gente queria ganhar, chegava até a final, a gente perdia, enfim, gente, foi um surto esse negócio das rinhas universitárias pelo grupo do Face. Eu acho que deve ser uma coisa mais ou menos assim, porque, tipo, o pessoal ficava fazendo memes, zoando a outra faculdade e tal. Era muito bom, bons tempos. Era tipo uma coisa assim. As pessoas basicamente saem com as camisetas das universidades porque elas sentem orgulho, sabe? Elas sentem orgulho de estar nessa universidade, etc. Então, é uma coisa que eles eram apaixonados por basquete. Além de todos fazerem parte dessa mesma instituição, a Getaway, eles decidiram assistir um jogo universitário na Carolina State University, em Chico. E aí tem essa questão da permissão dos pais, né, Marisa? Que os pais autorizaram eles a irem pra lá. Porque, por mais que eles fossem independentes, os pais tinham algumas ressalvas, né? E, tipo, não era um lugar muito longe. A gente viu, dava, tipo, 1 hora de viagem de carro, assim. Dava 100 quilômetros, assim. Era bem curto o trajeto, sabe, pessoal? Então, literalmente, eles iam ver o jogo e voltariam e tudo certo. Teve alguns pais no começo que foram contra, mas aí eles pensaram, putz, é uma coisa que nossos filhos gostam tanto, eles são tão amigos, não é tão longe assim, sabe? Ponderaram e pensaram, tá, pode ir. Então, alguns pais não concordaram, se eu não me engano, foram 2 famílias, mas depois eles voltaram atrás e deixaram os 5 irem assistir o jogo. E como eu disse, não, tipo, eles se cuidavam, eles eram grandes amigos, eles se apoiavam, ajudavam nas dificuldades que cada um tinha, e não era um lugar longe, eles iam ver um jogo, iam voltar, tipo, não era pra dar nada de errado, sabe? Era pra ser uma coisa simples. Aquele bate-volta simples. Que infelizmente não foi simples. Tipo, era uma coisa simples, sabe, gente? Não era pra ter acontecido nada de demais. É que nem Dyke Love Pass. Esse caso é muito parecido com Dyke Love Pass. Se você ainda não viu ou não conhece Dyke Love Pass, vai ver o nosso episódio que tá muito bom. É um dos meus favoritos. E era pra ser uma coisa simples, né, gente? Mas não foi simples. Então, eles saíram nessa viagem no dia 24 de fevereiro de 1978. E eles foram no carro que pertencia ao Jack Madruga, que era um modelo Mercury Montego de 1969, na cor azul turquesa. E uma coisa muito importante da gente falar é que o Jack amava esse carro. Tipo, ele era amante de carros no geral, mas o carro dele, tipo, era o xodozinho, era o amor da vida dele. Então, assim, ele conseguia dirigir muito bem, só pra deixar claro, tá? Ele era um ótimo motorista. E eu só quero deixar bem claro o apego que ele tinha com esse carro. O carro dele era daqueles que sempre tava limpo, sempre tava brilhando, lustrado, não tinha um risco sequer. E ele era muito apegado com aquele carro, tanto que falam que ele não deixava ninguém dirigir aquele carro. Isso é uma coisa muito importante também. E ele era o motorista naquela noite, né? Era ele que tava dirigindo. Então, assim, gente, saíram no carro do Jack, chegaram até o local onde teve o jogo, assistiram o jogo e depois chegou a hora deles voltarem. Antes deles voltarem, eles chegaram a passar num posto de gasolina, onde eles compraram aquelas coisas, né, Thiago, de viagem, que você para no posto e gasta R$1.000 porque você parou no grau. Isso, exatamente, aquela coxinha, você vai dar aquela pausa pro banheiro e você vai gastar aqueles R$12 comprando uma latinha de coca de 200 ml, sabe? Essa coisa, então, só que eles foram vistos, né, e era tipo umas 10 da noite, por aí. Foi a última vez que eles foram vistos com vida. Como é que eu posso dizer? Com certeza, essa foi a última vez que eles foram vistos com vida, né? Eles foram lá, né, no posto, compraram os lanches, os chocolates, os refrigerantes e seguiram a viagem. E depois disso, eles nunca mais foram vistos. A gente já vai descobrir o que aconteceu. E o que acontece, né? Esse foi o último registro, amanheceu, aí os pais ficaram preocupados, porque eu acredito que no começo era o combinado é que eles voltariam no mesmo dia. Mas eu acredito que talvez os pais não se preocuparam quando eles não voltaram, porque pensaram, putz, pararam em algum hotel. Estados Unidos, a gente sabe que motel é uma coisa diferente, né? É tipo um hotel de estrada, né, para as pessoas dormirem. Pensaram que, tipo, sei lá, dispararam, dormiram, tá tudo bem, né? Exatamente, tá tranquilo. Na época não tinha celular para poder se comunicar. Não tinha muito uma preocupação real. E aí, quando mudou de... e é uma viagem curta, como a gente falou, dava 1 hora, 1 hora e meia, não era uma viagem longa.
E aí os pais começam a ficar bem preocupados, porque eles não têm contato, e ninguém ligou pra eles podiam ter ligado do hotel, falando, a gente ficou dormindo aqui no hotel, e mesmo que um deles só tivesse ligado pros pais, os outros pais teriam informado os outros. E isso não aconteceu, e aí os pais, qual que foi a atitude das famílias? Imediatamente eles notificaram a polícia, né? Imediatamente. Então, logo a polícia já começou a investigação. Esse foi um caso que a investigação foi imediata, praticamente. Assim que a polícia recebeu a notícia, eles já começaram a averiguar. Então, assim, vocês vão ver que a investigação realmente teve muito empenho da polícia, eu achei. Tem uma questão midiática de eles ficarem desaparecidos e eles serem parte de uma minoria. E isso faz diferença, digamos assim. Em alguns casos parece que não faz, mas nesse caso são famílias que são muito unidas, são comunidades que são muito unidas pela causa, então, digamos... Como a gente falou, é uma história muito bonita a história que eles tinham, né? Então era uma coisa assim que comoveu as pessoas, inclusive os próprios policiais, eu acredito. Isso, e aí os policiais eles começam a investigar o caminho, porque a coisa mais óbvia a se fazer é ver quem viu eles pela última vez, tipo, qual é a evidência que eles têm, se o carro não é encontrado na estrada batido, se o carro não é encontrado, se uma pessoa não viu eles e tal. E qual que é a questão? Eles estavam no caminho que eles estavam fazendo? Não. Eles estavam num lugar completamente diferente. Nada foi encontrado até o dia 28 de fevereiro. Então, aí se passam o quê? O dia do jogo, se passam 4 dias e aí eles estavam... E foi super aleatório, na verdade, a forma que eles descobriram a primeira grande pista. Um funcionário do Serviço Florestal dos Estados Unidos encontra um carro branco turquesa do Jack Madruga quase soterrado pela neve enquanto eles cortavam madeira na Floresta Nacional de Plumas. E aí eu lembro que a gente realmente pesquisou e não fazia sentido, porque era como se eles fossem numa linha reta e esse, digamos, Floresta Nacional de Plumas ficava quase como se fosse um triângulo, assim. O mapa formava um triângulo, sabe? Então, tipo, não fazia sentido, era realmente um local bem afastado. E era mais longe até que o outro lugar, era tipo 170 quilômetros, 150 quilômetros. Então não fazia sentido eles terem ido pra lá, né, Marisa? Pra vocês terem uma noção, o local nessa Floresta Nacional de Plumas, ela ficava a 110 quilômetros de distância da onde aconteceu o jogo universitário. E como a gente falou, tipo, era no sentido oposto, o mapa formava tipo um triângulo. Então, tipo, era muito esquisito tá ali, sabe? Era muito esquisito, tipo, por que eles foram pra lá. E, obviamente, quando o funcionário encontrou esse carro, ele já notificou a polícia. E dentro do carro, eles perceberam que lá estavam as embalagens dos lanches que eles tinham comprado. Algumas tinham sido consumidas, enquanto outras estavam intactas. O carro estava funcionando perfeitamente. Inclusive, tinha gasolina, estava com 1/4 de tanque de gasolina, que eu acredito que deve ser o suficiente, assim, pra poder pelo menos ir até um outro posto de gasolina e abastecer. Nossa, dava pra rodar tranquilo, não sei o consumo, mas imagino que deve dar pra rodar tranquilo. Sim, e outra coisa que a polícia achou interessante era, como eu disse, o carro tava funcionando perfeitamente, mas isso não significa que, tipo, o carro não tivesse batido ou arranhado. E o que acontece? O carro tava intacto, sem nenhum arranhão que podia indicar que alguma pessoa teve alguma imperícia, ele bateu numa árvore. Não, o carro tava inteiraço. Digamos assim, o Jack Madruga, ele tinha essa malícia de dirigir de noite, ele conseguia fazer isso, não era uma dificuldade pra ele era bom na boleia, ele era bom dirigindo. Porém, a polícia começou a teorizar que provavelmente a pessoa que estava dirigindo o carro sabia dirigir em locais escuros e difíceis, ou que então, que eu acho que é o ponto mais importante, conhecia aquela região. Porque, como a gente falou, era literalmente uma floresta. Então, tipo, o piso, assim, que o carro estava rodando não era um piso reto, ele era íngreme, ele tinha buracos, não era um local feito para um carro passar, né? Um carro normal. Então, era uma coisa meio estranha, o carro tá tão intacto do jeito que ele tava, ainda mais que tudo isso aconteceu de noite, né? E tava tudo escuro. Então, era uma coisa estranha que fez a polícia acreditar de que não era o Jack que tava dirigindo aquela noite. Não porque ele não conseguiria, mas sim porque parecia muito que a pessoa sabia exatamente onde ela queria ir com aquele carro. Então, era uma coisa muito esquisita, mas a polícia não conseguiu encontrar mais nada além disso, porque eles só encontraram o carro, não tinha um corpo de ninguém ali próximo. E a próxima pista só veio
4 meses depois, só que foi uma pista muito estranha, né? A polícia ela acabou recebendo um depoimento de um homem chamado Joseph Shokes, de 55 anos. Segundo esse cara, né, ele ia fazer um acampamento com a família dele. Ele queria fazer esse acampamento nessa Floresta Nacional de Plumas. Só que antes do dia em questão, ele queria meio que conhecer a floresta e achar qual que era o local mais apropriado para eles armarem a barraca, enfim, né, fazer o acampamento. Porém, ele acaba avistando um grupo de 5 homens caminhando pela floresta, acompanhados de uma mulher. Só que qualquer coisa estranha que aconteceu enquanto ele via esse grupo. Ele teve um ataque cardíaco. E teve mesmo, isso que é a parte bizarra, ele teve mesmo. Não é tipo, a gente não tá tirando sarro nem nada. Não, ele realmente teve um ataque cardíaco. E não é tipo, sei lá, o cara falou isso pra tipo tirar o corpo dele da reta, assim, pra disfarçar um pouco. Não, ele realmente teve um ataque cardíaco. E o que acontece quando a pessoa tem um ataque cardíaco? E a polícia também teorizou isso, né, Marisa? Claro, não é uma coisa muito comum, só pra constar, obviamente, ele sobreviveu, né? Mas pode ser que ocorra da pessoa ter alucinações. E esse caso, pelo que a gente estava vendo, ele estava muito conhecido na época. Várias pessoas estavam falando sobre ele. Se sabia que o carro tinha sido encontrado lá, por aí vai. Então, talvez fosse uma coisa que já tivesse no subconsciente dessa pessoa, sabe? A pessoa já estava meio ligada nisso. E, como eu falei, pode ser que ocorra da pessoa ter um infarto e ter alucinações ao mesmo tempo. Então, assim, a polícia chegou a considerar o depoimento dessa pessoa, porém não foi aquela coisa, nossa, vamos seguir completamente o que essa pessoa falou e vamos usar isso como nosso norte para desvendar esse caso. Não. Enquanto isso, a polícia continuou fazendo outras coisas, né? Porque, como eu falei lá no começo, eu acho que a polícia, na medida do possível, investigou o máximo possível. E o que mais que a polícia fez além disso? Foi a quantidade que eu realmente achei absurda, a quantidade de horas de busca. Foram quase 6.000 horas de buscas com auxílio de cavalos, helicópteros, cães, snowcats, que são aqueles caminhões próprios para neves. O tempo passava e nenhuma pista se tinha. Chegou a primavera, chegou a derreter o gelo, então o que piorava, digamos assim, toda a situação para a polícia, porque o gelo é muito bom para preservar evidências, né? Por isso que, tipo, às vezes a gente em tundas glaciais e etc, você consegue ter preservação de, digamos, evidências de genética, de corpo, de material genético e etc, muito bem, porque é fácil, o gelo acaba conservando tudo isso. Que nem uma geladeira, vamos dizer assim, né? Só que não era isso que estava acontecendo, né, Marisa? Tava chegando a primavera, tava derretendo e... Eles encontram os primeiros corpos, gente, no dia 4 de junho. E o que acontece? Basicamente, um grupo de motociclistas detectou um odor muito forte, gente. Era um odor muito forte mesmo, a cerca de 30 quilômetros da onde o carro tinha sido encontrado. Ou seja, ainda era dentro da Floresta de Plumas, mas era 30 quilômetros, o que é uma quantidade, assim, de distância considerável. Essa é uma ótima palavra. E eles sentiram um cheiro muito forte. E eles encontraram, tipo, algumas árvores que tinham sido cortadas. E atrás dessas árvores tinha meio que um trailer. E lá no trailer, eles encontraram o corpo do Ted Waite, tá, gente? E as coisas vão ficar cada vez mais estranhas a partir de agora. Primeiramente, era um trailer velho, porém ele estava muito bem equipado. Tinha latas de comida para sustentar todos eles com vida por cerca de 1 ano. Então, tipo assim, tinha muita comida enlatada. E além disso, o trailer em si, ele tinha aquecimento a gás. Ou seja, se a pessoa soubesse ligar a válvula em si, ligar as coisas, ela ia conseguir aquecer o trailer e, tipo, eles não iam morrer de hipotermia, ia ficar quentinho e por aí vai. Porém, a maioria das latas de comida não foram utilizadas, não chegaram a ser abertas, e também o sistema de aquecimento a gás não chegou a ser acionado. Então, o único corpo que foi encontrado lá foi o corpo do Ted Waite. Ele estava no meio de móveis, de roupas, de algumas latas de comida que estavam abertas e outras que estavam abertas, mas tipo, a comida estava estragada porque ela ficou aberta. E outra coisa é que o corpo dele, ele estava sem os sapatos, ou seja, o pé dele estava tipo congelado ainda. A causa da morte dele foi hipotermia, que é quando a pessoa morre de frio, literalmente. E ele já tinha perdido quase metade do peso corporal dele. Claro que quando a pessoa morre, ela tem uma tendência a desinchar um pouco.
vamos dizer assim, claro, porque ela entra em decomposição. Mas ele tinha, tipo, 91 quilos e ele foi encontrado, tipo, com 40 quilos. Então, tipo, era uma diferença muito grande, o que indicava que ele ficou por bastante tempo vivo e provavelmente sem comer, por isso que ele emagreceu. O corpo dele estava enrolado em 7 lençóis e, como eu falei pra vocês, os pés dele estavam congelados ainda. E o que acontece, né? Tudo vai ficando cada vez mais estranho, porque o Ted foi encontrado lá, mas os outros não. Porém, havia indícios, vamos dizer assim, que outras pessoas do grupo passaram por lá. Porque há indícios de que o Gary Matias e o Jack Hilt estiveram ali junto com o Ted. Porque os tênis do Gary foram encontrados dentro do trailer. E havia outros indícios que mostravam que possivelmente o Jack também estivesse por lá. Então vamos dizer assim, o Gary a gente tem tipo 90% de certeza que ele estava lá. Afinal, o sapato dele estava lá. E vocês têm que pensar que também eles estavam no estado de que eles já estavam com muita fome, eles já estavam com muito frio, e, digamos, a mente deles já devia estar num outro lugar, eles já deviam estar sofrendo com alguma coisa, mas a gente tem que pensar que tanto o Jack Madruga quanto o Gary Matias, eles eram ex-militares, então eles tinham treinamento para sobreviver, eles tinham treinamento para entender o que acontece, sabe? Tipo, eles tinham treinamento, eles não eram pessoas que não sabiam de nada. Eles tinham treinamento de como abrir coisa, como fazer fogo. Certeza que eles já tiveram esses treinamentos, né, Marisa? E isso tudo acabava transformando mais estranho. E tinha essa grande questão que um deles tinha o abridor de latas, o P38, que a gente não entende muito bem o que é, mas é um abridor de latas que é conhecido por ser do exército, né? E que ele conseguiria abrir as rações, os suprimentos de comida, né? Porque como a gente falou, tinha comida suficiente pra manter todos eles vivos por, tipo, 1 ano, se eles quisessem. Claro que a maior questão a gente vê que foi o frio, mas obviamente eles estavam passando fome também. Porque pra entrar dentro do trailer, eles quebraram a janela e obviamente daí o frio de uma vez iria entrar. E aí, 2 dias depois, os oficiais acabam encontrando os restos do Bill Sterling e do Jack Madrugas na floresta, só que a 13 quilômetros do carro do Jack Madruga, né? Ou seja, eles estavam um pouco mais perto do carro. Então, eles encontram o corpo do Bill Sterling, do Jack Madruga, e um pouco tempo mais tarde eles encontram o corpo do Jack Hilt. E de todos eles, só um não deu pra determinar qual foi a causa da morte. Quem foi e o porquê? Então, foi o Bill Sterling e acabou que eles não conseguiram determinar por causa das complicações causadas pelo frio, isso? Isso, porque na verdade, assim, o corpo do Bill, ele já tava num estado de decomposição muito avançado. Tipo, muito avançado mesmo, tava só os ossos. Então, tipo, era praticamente impossível determinar qual que era a causa da morte dele, assim, com precisão. Mas, com exceção dele, todos os outros, a causa da morte foi hipotermia. E vocês devem estar percebendo que faltou uma pessoa. A gente achou o corpo de 4. Um estava no trailer, os outros 3 estavam meio que largados em locais da floresta. E o Gary? Cadê o Gary Matias? Ele nunca foi encontrado. Nada, gente. Então, tipo, não dá nem pra determinar se ele sobreviveu ou se ele morreu, né? Porque não encontraram nada. E outra coisa do Bill Sterling também, né? Que quando encontraram o corpo deles, tem animais que a gente chama de necrófagos, que eles chegam a comer coisas putredes, já em putrefação e tal. Então, isso também não ajudou a saber qual que era a verdadeira causa da morte. E aí, no dia 8 de junho, as buscas por Gary Matias, eles chegam a ser encerradas. E, spoiler, ele nunca foi encontrado. É bizarro, mas ele nunca foi encontrado, não se tem informações dele. A polícia tentou ao máximo ver. E aí que vão surgir as outras teorias, né? Sim. Mas antes da gente entrar em uma questão que vai ser as teorias e também explicar algumas coisas, né? Obviamente tudo vai ser uma teoria, né? Um dos investigadores que acompanhou o caso, chamado Jack Behan, enfim, ele fala que com todas as convicções dele, os garotos não foram pra lá porque eles queriam. Basicamente, esse investigador, ele acredita piamente que alguém condicionou eles a irem até lá. Então, ele mesmo falou em algumas entrevistas que ele acha que eles foram forçados e manipulados. E ele chegou a ser questionado em algumas entrevistas sobre qual era a opinião dele sobre o Gary Matias, né? O que ele achava que tinha acontecido com ele. E ele pontuou: talvez ele não tenha nada a ver com isso. Nós nunca saberemos. Mas eu acho que ele tem.
Ele jogou a bomba, né, mas também não explicou o porquê, tá, gente, o que ele acha. Mas realmente muito esquisito, até porque, cara, é bem a pessoa que já teve histórico com a polícia que desaparece. É meio estranho mesmo, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente também não tem nenhuma prova que indica que foi ele que fez tudo isso, sabe? E é muito estranho, mas vocês já vão entender um pouco mais porque a gente vai entrar agora nas teorias e responder algumas perguntas. Bora lá, então. Vamos para as teorias? Vamos para as teorias e para as dúvidas. Primeiramente, como que o carro chegou lá? Essas perguntas que eu trouxe, tá, gente? Eu tirei elas de um site que, se eu não me engano, chama The Five of Ayuba, alguma coisa assim, que é tipo meio que um site oficial sobre o caso, tá? Porque, inclusive, os pais das vítimas quiseram saber, sabe? Porque, tipo, eles ficaram sem respostas. Depois eu acabei pesquisando mais sobre esse caso e realmente os pais das vítimas ficaram muito tensos sobre isso e tem várias... E é estranho a gente falar sobre um caso que tem, digamos, um site oficial. É justamente para tentar buscar informações, né? O Died Love Pass também tem um site oficial, então, assim, tem vários casos, assim, que tem, tipo, meio que um site oficial, né? Mas voltando, a primeira pergunta é como que o carro chegou lá? Então, esse blog fala que o Gary Matias, ele tinha amigos que moravam próximos daquela região. Então, muitas pessoas teorizam que talvez ele tenha tido vontade de visitar esses amigos, eles já estavam meio que viajando, talvez ele tenha convencido os demais a irem com ele até lá. O que é meio esquisito, porque como a gente disse, não era como se fosse parte do caminho, né? Era completamente na contramão. Não fazia parte do trajeto, e é aquilo, como a gente disse, não é uma pessoa qualquer que ia saber passar por tudo aquilo, porque tinha neve envolvida, tinha um certo nível de habilidade que você tinha que ter no trajeto, que pode ser que de noite não seja tão fácil pro Jack Madruga, então isso causou um certo espanto, mas a gente vai continuar. Como é que eles chegaram ao trailer? Como que eles encontraram? Porque, como eu disse, esse trailer ele tava meio que escondido atrás de umas árvores, né? Mas de todas, acho que essa é a pergunta mais fácil de ser respondida, porque alguns dias antes, assim, de tudo isso vir à tona, um Snowcat, né, que é esse caminhão, assim, pra neve, ele tinha passado por ali, né? Quem estava conduzindo esse Snowcat era o próprio Serviço Florestal. Basicamente, eles estavam dando uma limpada no excesso de neve. E com isso, meio que abriu, tipo, um caminho, sabe? Tipo, um rastro de profundidade na neve, né? Então, ficou meio que um buraco, assim, de profundidade entre 1,2 m, 1,8 m, assim, de profundidade. Ou seja, fazia um caminho. Então, muitas pessoas acreditam que eles viram esse caminho e decidiram seguir pra ver se dava em alguma saída, se dava em algum local, e acabou que esse caminho passava pelo trailer e eles acabaram ficando por lá. Que tanto o Madruga quanto o Sterling, eles teriam sucumbidos aí pra terminar no caminho pro trailer, né? Exato, eles já teriam visto o caminho, porém, infelizmente, o Jack Madruga e o Bill Sterling não teriam sobrevivido. E outra coisa é por que eles não usaram as mercadorias, né? As coisas que tinham dentro do trailer. Eu acho que é uma das questões que mais fica nesse caso. E o que trazem como uma possível resposta para isso? Quando os meninos eles chegaram efetivamente no trailer, eles já estariam... O trailer ele estaria trancado, eles teriam que quebrar as janelas para entrar. Eles já não deviam estar com as maiores forças no universo, eles já deviam estar com frio. Os meninos podiam estar preocupados com o fato daquilo ser uma propriedade privada, não ser deles, sabe? Então, eles temerem ser presos por um roubo, eles teriam usado qualquer coisa assim. Então, tinha essa questão de eles estarem fracos, deles realmente não saberem se eles podiam entrar naquele lugar, se aquele lugar era seguro efetivamente. Então, tinha toda essa questão, né? Exato. E outra coisa, né, é que a família do Ted Waite, né, que foi encontrado no trailer, disse que esse comportamento não era normal do filho, porque, como a gente mencionou lá no começo, a deficiência dele impactava muito o senso comum, muito o que é ou não ter bom senso nas situações. Então, de acordo com a família, ele frequentemente perguntava várias coisas, como, por exemplo, por que a gente tem que parar quando o sinal tá vermelho e a gente só pode atravessar quando o sinal tá verde? Ou então, por exemplo, por que no quarto dele tinha um negócio no teto? Aí a família perguntava, esse daqui é pro incêndio. Aí depois, enfim, virava toda uma conversa pra explicar por que tinha um alarme de incêndio no quarto dele. Então tinha várias coisas que ele não entendia. Então, se ele de fato ficou sozinho muito tempo no trailer, realmente ele ia ter dificuldades em associar que ele poderia mexer nas coisas, que ele poderia, enfim,
mexer nas comidas, porém ao mesmo tempo não deixa de ser estranho, né? Porque como a gente disse, a gente tinha 2 militares no grupo, então, tipo, se eles estivessem juntos, enfim, essa parte é o que me pega, é que tem 2 militares no grupo, sabe? Então, enfim. Bom, mas a gente sabe que, obviamente, quem ficou sozinho no trailer e foi encontrado lá foi o Ted Wage, afinal, foi o único corpo que tava dentro do trailer. Mas por que ele tava sozinho no trailer? Qual que é a teoria que eles trazem pra isso? Quando o Ted Wage, ele morreu, ou quando ele apareceu, os outros, eles podem ter escolhido tentar retornar por umas rotas diferentes, fazendo com que eles se perdessem na floresta e acabassem sucumbindo a isso, né? Porque ele era o que tinha mais dificuldade com as coisas. Então, os amigos tentaram colocar ele num lugar seguro e depois saíram pra tentar ir entrar em contato com alguém, ou entrar em contato com a guarda florestal, com a polícia, etc, né? Ou até mesmo, talvez ele tenha escolhido ficar ali, aí eles acabaram não concordando, aí os outros decidiram sair. Realmente não tem muito como entender essa parte, né? Mas são algumas teorias. E outra coisa que, digamos, gerou alguma dúvida é por que o Matias deixou os seus sapatos para trás, se ele teve o pé congelado. O Gary Matias, a gente tem indícios que ele esteve no trailer, porque o sapato dele tava lá, mas, novamente, a única pessoa que foi encontrada lá foi o Ted, que tava com o pé dele congelado. Então, muitas pessoas pensaram, por que então ele não colocou o sapato do Gary, né, pra poder aquecer o pé? E o que acontece, né? Provavelmente isso não aconteceu, porque antes da gente chegar nessa questão, a gente acredita que o Gary Matias tenha deixado os sapatos dele pra trás porque eles acabaram inchando por conta do frio, né? Porque quando tá frio pode ser que inche algumas extremidades do corpo. E muitas pessoas acreditam que nesse momento talvez o Ted já estivesse morto. Então o Gary tenha decidido pegar o sapato do Ted pra colocar. Então essa é a principal teoria. E teria dado certo porque o tamanho do pé do Ted era maior do que o Gary. Ou seja, se o pé dele realmente tivesse inchado, iria caber certinho daí. Ou seja, muitas pessoas acreditam que talvez o Ted não tenha colocado o sapato que tava lá e tal, porque ele já tivesse falecido. E daí o Gary decidiu pegar o sapato dele pra poder continuar a caminhada dele pela neve. E outra coisa é porque os 3 foram encontrados do lado de fora, em várias distâncias diferentes do trailer, né? Porque não ficou muito claro, tipo, por que eles saíram de lá, por que alguns não chegaram, enfim. Tem muito como a gente entender por que eles decidiram sair e tal. Pode ser que, por exemplo, o Ted Wade foi o primeiro a falecer. Daí ele acabou, enfim, dormindo, que é um problema quando a pessoa tem hipotermia, ela tem que permanecer acordada, senão se ela dormir pode ser que piore a situação. Mas ao mesmo tempo pode ter sido que as pessoas que foram encontradas mortas na floresta e não no trailer tenham morrido antes. Porque, pelo que eu entendi, não foi possível determinar meio que quem morreu primeiro, quem morreu depois. Então, realmente é uma dúvida que fica no ar. Então, ao mesmo tempo, tipo, a gente não sabe se, por exemplo, o Ted se recusou a sair, daí os outros foram. Ou se, tipo, eles morreram... Enfim, a gente não sabe quem morreu primeiro. Então, por isso que a gente não consegue entender. Mas as coisas estranhas não param por aí. Porque a última informação que a gente quer trazer é a respeito de um telefonema misterioso que uma mulher que morava em Ayuba, né, a cidade natal dos 5, acabou recebendo. Essa mulher em questão se chamava Debbie Lynn Reese, e pelo que eu vi, ela não tem muito que uma grande relação com os meninos. Porém, ela afirma que ela recebeu um telefonema muito estranho que agora eu e o Thiago vamos interpretar pra vocês, tá? Eu sei que vocês amam quando a gente faz essas interpretações, então vamos lá. Eu vou ser a moça, o Thiago vai ser o cara do telefonema misterioso. Olá? Eu sei onde estão os 5 homens desaparecidos. E no dia seguinte, ele liga novamente. E o que ele fala? Eu preciso de ajuda, porque eu machuquei muito esses caras. Quem você machucou? Não se faça de bobo comigo. Daí, novamente, esse maluco desligou. E ele ligou mais uma vez no dia 17 de março do mesmo ano, né, que rolou os desaparecimentos. E o que ele disse? Esses 5 caras estão todos mortos. Eles estão todos mortos? Eles estão todos mortos. Ai, gente, palmas para a interpretação do Thiago. Ficou sensacional. Minha voz de fumante. Se fumar uns 5 Marlboro, daqui a pouco você fica assim. Essa ligação, ela é estranha? Ela é estranha. Mas, ao mesmo tempo, pra mim pode ter sido um trote, assim, dando a minha opinião, porque todos eles morreram de hipotermia. Então, tipo, não tinha nenhum sinal, assim, de que uma pessoa teria machucado eles. Então, é uma coisa meio esquisita. Pode ter sido um trote. Sim, não tinha nenhuma facada.
soco na cara, não tinha. Porém, num caso como esse, ligações como essa, elas se tornam importantes, porque, tipo, sei lá, vai ver ele machucou de outra forma, psicologicamente, não sei. Então, tipo, só pra falar, né, pode ter sido um trote? Pode ter sido um trote. A polícia nunca conseguiu descobrir nada a respeito dessa ligação. Fechamos o caso assim, eu acho que a gente pode ir pro momento 5 centavos. E vamos pro momento 5 centavos. O que você achou desse caso, Marisa? Eu sei que o nosso sentimento, em geral, já não é a primeira vez que a gente tá gravando esse podcast, então meio que algumas surpresas não mais existem. Mas esse caso lembrou a gente muito do Dyatlov Pass, que é um caso que você realmente sempre fica intrigado e você sempre me fala desse caso. Assim como eu sempre falo do caso No Bomber, você sempre fala do caso do Dyatlov Pass. E o que você sentiu nesse caso todo? Cara, pra quem não sabe, assim, Dyatlov Pass é tipo... Eu não gosto muito de usar a expressão meu caso favorito, mas é tipo meu caso, minha obsessão, vamos dizer assim. Porque é um caso que eu pesquisei bastante, é um caso que eu li muito. Como eu falei, Dyatlov Pass também tem um site oficial, que é dyatlovpass.org. É um site excelente, aliás, se você também é obcecado por esse caso e não conhecia esse site, dá uma olhada. Ele é todo em inglês, mas é tipo, tudo que vocês possam imaginar sobre o caso tem lá. E esse caso me lembra muito do Dyatlov Pass, só que tem uma questão que eu acho pior. Dyatlov Pass, a gente tem várias teorias e muitas que fazem sentido, e nesse caso a gente não tem nada, sabe? Então, tipo assim, isso que me deixa muito intrigada nesse caso, porque eu não consegui enxergar muito bem sobre o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, sabe? E eu fico muito intrigada. A única teoria que eu consigo formar, assim, tipo, sentando e... Tá, vamos dar uma de investigador, vamos ser racionais agora. É que talvez realmente não tenha acontecido nada na maldade, sabe, gente? Porque, sei lá, eu vejo o histórico de amizade deles e pra mim é tão difícil pensar que pode ter tido alguma coisa de maldade. Mas claro que quando a gente vê casos criminais, a gente aprende que a gente não pode confiar em ninguém, né? Mas voltando, o que eu acho que pode ter acontecido? Depois o Thiago fala se você tem a sua teoria ou se você concorda comigo. É que o Gary realmente queira ter visto os amigos dele, porém talvez ele não tenha tido noção pra onde eles estavam indo, sabe? Ele não tenha tido noção do caminho e tal. E cara, Estados Unidos é um local que tem um inverno pesado, e pelo menos pelo que eu ouço as pessoas falarem, né? Eu nunca tive contato com neve, é que quando tá um inverno, tipo, pesado desse, parece que a noite fica até mais escura do que o normal. Então, assim, talvez eles só tenham se perdido no meio do caminho. Tipo, pode ser que tenha sido até no caminho da volta, não tem esse rolo aí do Gary no meio, mas pode ser que o Gary tenha decidido ver os amigos dele, eles toparam, acharam que ia ser uma coisa rápida e simples, que eles iam conseguir voltar no mesmo dia, e eles tenham simplesmente se perdido, ficado desesperados, porque, cara, tudo isso aconteceu de noite, então imagina, tipo, o susto que deve ter sido. A gente sabe que, tipo, não morreram no mesmo dia. Tipo, eles literalmente foram pra uma floresta que eles não conheciam. Era uma floresta, assim, que muitas pessoas iam acampar, que tinha serviço florestal, sim. Mas não era, tipo, o parque, assim, que muitas pessoas iam, sabe? Então pode ser que realmente eles só tinham se perdido. Porque, como eu falei antes, não tinha sinal de agressão. Não tinha sinal de tortura, de terem sido amarrados, sei lá, de qualquer coisa do tipo. E, cara, era um inverno muito forte. Tem toda a questão que, tipo, corpos que são encontrados em locais fechados e corpos que são encontrados em locais abertos, tipo a floresta, eles são encontrados de formas diferentes. Eles passam por processos de decomposição totalmente diferentes. Então, talvez... pode ter sido isso, sabe? Só pode ter sido, tipo, uma atrapalhada que aconteceu, sabe? E esse caso me deixa muito triste. O que você acha, Thiago? Só voltando um pouco no caso da Dyatlov Pass, assim como eu sempre falo, comentem com a gente no Instagram quando vocês têm algum caso, vocês querem indicar alguma coisa, comenta que eu anoto e talvez eu use, tipo, assim como o caso do Maníaco da Cruz. Uma pessoa falou, fala sobre o Maníaco da Cruz, e a gente olhou e falou, não, o Maníaco da Cruz agora é legal. Teve uma nossa seguidora, a Ariane Polidoro, que eu até nem sei se eu posso falar o nome dela, mas eu pergunto pra ela. Ela passou, digamos, no YouTube de uma russa que fala como que os russos, digamos, são ensinados sobre esse caso do Dyatlov Pass. Depois eu até vou passar o link pra você, que é bem interessante, de digamos, qual que é como é que os russos entendem aquilo, sabe? Porque a gente sempre pensa em militares e etc. A gente sempre faz uma questão mais conspiracionistas, mas como que um russo
digamos, entende esse caso, ele foi ensinado por esse caso. Então, só fazendo esse parênteses, sobre o caso do Yuba, eu fico muito triste porque dava pra ver uma conexão muito grande entre os amigos, mas eu vou contar que eu fico sempre com um pezinho atrás da única pessoa que, digamos, ficou viva, era a pessoa que tinha um histórico, digamos assim, que tinha um problema de violência, que tinha toda essa questão, sabe? E ele foi a única pessoa que não foi encontrada, e ele tinha treinamento militar. E eu até acredito que pode ser uma coisa que eles foram lá entre amigos, falaram, a gente volta, sabe? Essa coisa bem de amigo, tipo, vamos fazer tal coisa, vai dar certo, tipo, sabe? Muito a gente falou sobre as deficiências deles porque efetivamente afetava eles em algumas coisas da vida deles, do bom senso, da mobilidade, sabe, da forma que eles se relacionam com o mundo, mas não era nem um pouco incapacitante, como a gente falou. Que nem a gente falou, a gente trouxe a questão das deficiências porque, tipo, não tem como a gente contar esse caso e não trazer essas informações, porque é importante, sabe? Não é uma coisa assim, tipo, dá pra ignorar isso no caso, vamos pular isso, não dá. E até porque eles se conheceram no instituto, sabe? Tem toda uma, digamos, um contexto pra isso. Mas eu fico particularmente achando que, beleza, pode ser isso que você falou, pode ser que as pessoas acreditem, as pessoas tentaram fazer alguma coisa e não deu certo. Só que tudo me leva a crer, eu vou ser bem sincero, que é muito estranho a pessoa que ficou viva não saber e gente, não encontrar esse corpo. Eu realmente fui pesquisar, eu falei, cara, não é possível que, tipo, não encontraram absolutamente nada. Isso eu acho estranho também, não vou negar, tipo, a teoria, só pra deixar a teoria que eu trouxe, é tipo uma teoria pensando no lado do bem, sabe? E eu, Thiago, vou trazendo uma teoria dizendo que, olha, se não é no lado do mal, é muito estranho não ter encontrado nada. Claramente, ele ter amigos que eram daquela região, não sei se a gente chegou até a falar, mas ele tinha amigos daquela região, então fazia sentido eles terem ido pra lá por esse motivo e não terem encontrado nada. Gente, não foi encontrado nada. E muitas vezes a gente fala nos casos criminais, vocês ouvem a gente falando no Momento 5 Centavos, a gente tá revoltado que a polícia, tipo, soltou, que a polícia fez isso. Não, foram 6.000 horas de busca, não foi um negócio que, tipo, eles decidiram ser negligentes. Não, tipo, teve busca, teve isso, teve aquilo, e ainda assim eles não encontraram. Então, vou confessar pra você que eu não consigo descartar essa possibilidade do Gary Matias ser o grande, digamos, se ele não foi o mentor disso tudo, etc., ele auxiliou para que acontecesse de alguma forma. Eu entendi o que você quis dizer, tipo, talvez não tenha sido na maldade tudo isso, mas talvez tenha sido na maldade, não tem como a gente saber. Exatamente, vai que ele pega um roupante de que ele tava, sei lá, muito nervoso, muito irritado, aconteceu alguma coisa, porque outra coisa que não descobriram não se tem nenhuma outra informação que eles estavam brigando, porque volta e meia sai quando a polícia vai investigar, sempre sai, tal pessoa discutiu com tal pessoa, aí não tinha isso, sabe? Então eu acho estranho, e eu acho que desse caso, gente, desculpa, mas é como eu postei o meme do Bob Esponja hoje, caso sem solução, você vai ficar olhando pro nada, pro além, você vai fritar demais e nada vai acontecer e você vai ficar um pouco revoltado. Eu fico revoltado, eu fico, na real, triste. Esse caso eu fiquei bem triste, porque assim, eu achei a amizade dos 5 muito bonita, sabe? Mesmo, sabe, é uma coisa que me pega muito. Tipo, eles gostavam de basquete, que é uma coisa que eu amo. Vocês não têm noção de como que eu assisto basquete. Tipo, eu amo basquete. Eu ouço milhares de horas de conteúdo de basquete por dia. Eu sou uma pessoa que consumo conteúdos, digamos, de podcast. Tipo, eu tenho uma média diária de consumo de podcast de 3 horas por dia. E se eu disser que, sei lá, umas 6 horas na semana eu consumo conteúdo de basquete, é porque eu consumo muita coisa de basquete. Então, eu sei como o esporte pode unir as pessoas por uma causa. E eu tenho muitos amigos até hoje. Eu participo de grupos como se fosse cartola de NBA.
E eu tenho amigos que, meu Deus, tipo, são inseparáveis. Amigos que, tipo, eu quero abraçar. Amigos que me mandaram um presente pra minha filha, sabe? Então eu entendo essa união que o esporte causa. E eu fico muito triste com isso, sabe? Eu acho que é um caso que o sentimento que descreve é tristeza. Mas acho que a gente já vai encerrando o podcast por aqui. Ele ficou relativamente longo. E outra coisa, gente, se vocês, enquanto ouviram esse podcast e tiveram uma outra teoria, manda pra gente no Instagram, quem sabe a gente lê no próximo, né? Se a gente pensar, nossa, como que ninguém pensa nisso, né? Vai que, de repente, vocês têm um insight, assim, que a gente não teve. Então, interajam com a gente, tá, gente? Pelas redes sociais, a gente sempre está respondendo. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu o podcast até aqui e até o próximo episódio. Até o próximo, galera. Muito obrigado. Esse podcast foi muito legal, mesmo tendo sido a segunda vez. Tchau, tchau!